Estimadas irmãs, estimados irmãos, a paz de Jesus para todos nós. É com muita alegria que estamos tendo a oportunidade de vir até vocês para refletirmos, dialogarmos um pouco sobre o que o Espiritismo pode contribuir para o processo da transição do planeta Terra, a chamada transição planetária. O primeiro aspecto importante que nós precisamos compreender nesse tema é que o Espiritismo defende que há um processo de progresso estabelecida por Deus, nosso Pai, para a evolução da humanidade nos vários espaços da criação divina, criada para que os seres humanos, que são, no conceito espírita, os seres inteligentes da criação, eles possam evoluir, eles possam progredir, desde o momento em que são criados simples e ignorantes, até alcançar a perfeição relativa na condição de espírito puro. Então aí está estabelecida a lei de progresso. Nesse sentido, não só os seres espirituais evoluem, mas também os planetas onde estes espíritos estão vivenciando as suas experiências reencarnatórias. Nesse sentido, portanto, na escala dos mundos, nós estávamos totalmente enquadrados na condição de um planeta de provas e expiações. Nos últimos anos, a partir dos relatos de Manuel Filomeno de Miranda, especialmente pela mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, tivemos informações de que o planeta Terra começava a vivenciar os primeiros passos para a conquista do planeta de transição. Na condição de provas e expiações, o planeta Terra se caracterizava pelo predomínio do egoísmo, da prática do não bem, em que as pessoas, na sua maioria, como as nações também, estavam focadas ainda em querer a paz, a harmonia, o bem-estar social apenas para as suas comunidades, as suas pessoas, os cidadãos que habitavam essa nação, e que, dentro da proposta evolutiva que Deus estabeleceu para a humanidade, que aqui o conceito de humanidade está envolvida com todos os espíritos que ele criou em toda a dimensão da sua criação divina, não só restrita ao planeta Terra. Então, com base nesse conhecimento, a Terra chegou a uma fase em que ela precisa ascender como uma humanidade terrena neste planeta que é uma bênção que Deus nos deu. Então nós começamos a deixar a condição de planeta de provas e ou expiações para um dia, depois do esforço de milênios e milênios sucessivos, nós mesmos conquistarmos a condição de um planeta que
a prática do bem, que a prática do bem será a prática dominante na nossa sociedade planetária. Pois então, nessa trajetória, o que o Espiritismo pode nos ajudar enquanto habitantes do planeta Terra para que nós consigamos viver de uma maneira mais consciente, mais participativa nesse processo da grande transição planetária. Não só para nós espíritas, como também para qualquer cidadão do planeta que, compreendendo esta dimensão da realidade da espécie humana, da comunidade humana do planeta Terra, possa decidir agir para o bom êxito dessa tarefa. Dito isto, vamos então agora refletir um pouco no que o Espiritismo pode colaborar conosco nesta grande missão, nesta grande realização que Deus coloca para nós podermos efetivar, já que no Espiritismo nós não temos uma compreensão que Deus nos dá as coisas prontas, realizadas, para nós apenas usufruirmos, de forma alguma. A consciência espírita possibilita que nós consigamos, com a ajuda do Pai, realizarmos o esforço do nosso próprio crescimento intelectual e ético-moral. Deus ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte, tendo como referência a própria fala de Jesus, os seus próprios ensinamentos, quando nos exortou a todos a realizarmos a nossa parte, que Deus nos ajudaria. Então, o Espiritismo aponta como um conjunto de princípios que dão para nós uma compreensão nova da existência do ser humano. Inicialmente, nós vamos falar de 5 princípios que juntos nos ajudarão muito na conquista dessa grande tarefa de fazermos com que o planeta Terra saia da condição de provas e expiações para a condição de um mundo em transição para um dia ser um mundo totalmente feliz. O primeiro ponto que eu gostaria era de citar esses 5 princípios. O primeiro deles é a crença na existência de Deus, nosso Pai de infinito amor, como diz o livro dos Espíritos, a causa primeira de todas as coisas e a inteligência superior a todas as inteligências do universo. O segundo princípio é o da imortalidade da alma. Todos nós, seres inteligentes da criação, somos imortais. Tivemos a criação divina, um início, mas não teremos fim na nossa existência. Por isso que o Espiritismo é um conhecimento espiritualista. A terceira é que nós, seres espirituais, temos 2 grandes realidades para existirmos. Essa, aqui na Terra, que o Espiritismo chama
de condição de espírito encarnado. E quando nós não estamos nessa dimensão dos encarnados, nós estamos na vida perene, aquela que é chamada de verdadeira, porque é para onde nós sempre voltamos quando saímos dessa dimensão encarnada. É o mundo espiritual. Há uma comunicação permanente, defende o pensamento espírita, entre o mundo dos chamados vivos com o mundo dos chamados mortos. E o quarto princípio, que nós, para sairmos da condição de princípio espiritual, alcançarmos, melhor dizendo, de espírito simples e ignorante, para conquistarmos a condição de espírito puro, nós teremos várias vidas encarnados para conquistarmos esse processo de progresso espiritual. Como isso é definido dentro do pensamento espírita? É o conceito da reencarnação. E por fim, o quinto princípio, que diz que entre os vários mundos que existem dentro da criação divina, há um processo de comunicação, um processo de interligação, de cooperação entre esses mundos. É o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Isso quer dizer que a Terra não é o único mundo ou planeta que é habitado por seres humanos no universo. O Espiritismo defende que há uma infinidade de mundos que, como a Terra, são habitados por seres inteligentes da criação divina. Em níveis evolutivos, intelectual e ético-moral, nós temos todos os mundos habitados. Então é a pluralidade dos mundos habitados. Nesse sentido, portanto, nós podemos iniciar a reflexão dizendo: nós temos um Deus que cuida de todos nós. E nesse processo de acompanhamento, Jesus é muito claro quando diz que nenhum cabelo cai de nossas cabeças sem que Deus acompanhe esse processo. Como também não cai nenhuma folha de uma árvore que Ele não nos acompanhe. Nesse sentido, há uma proteção divina para todos nós. Nesse sentido, Deus está o tempo todo nos incentivando a crescer, nos incentivando a avançar, nos dando sempre novas oportunidades reencarnatórias para que a gente avance. Nós poderíamos citar essa grande realidade da pandemia do Covid-19. Nós espíritas não estamos olhando para isso como uma punição de Deus para a humanidade, mas como uma oportunidade que Deus utiliza com base nas nossas atividades humanas, com base nas nossas atitudes, com aquilo mesmo que nós criamos ao longo da história, para nos ensinar determinados valores que ainda não conquistamos verdadeiramente, que muitas vezes está no nosso falar, mas não está no nosso agir, na prática do dia a dia. Como disse Gandhi, só para a gente citar um exemplo bem prático, ele não tinha nenhum problema com Jesus, mas ele se preocupava bastante com os cristãos, porque não estavam colocando em prática os ensinamentos do seu mestre.
ainda não estavam colocando. E aí ele estava se reportando exatamente à nação que dominava a Índia naquele período, que era a Inglaterra, uma nação cristã, que praticou inúmeras violências no domínio que teve sobre essa imensa população indiana. Pois então, esses processos todos que a humanidade vem realizando ao longo da história, não respeitando o amor ao próximo, não respeitando o amor à natureza, à criação divina, várias atitudes egóicas, várias atitudes de desrespeito à natureza e ao próprio ser humano, foi tudo isso que propiciou que, por exemplo, o Covid-19 emergisse na nossa sociedade, convidando-nos a experiências que são extremamente impactantes para a nossa mentalidade contemporânea, ainda de base egóica, ainda interessada, quando muito, no benefício apenas para aqueles que nós amamos, desprezando a totalidade dos seres humanos e demais seres que habitam o nosso planeta, provocando um desequilíbrio profundo nas relações sociais e nas relações do bioma, de toda a estrutura ecológica do planeta Terra. Então Deus utiliza essa oportunidade para que a gente aprenda efetivamente a viver essa lei de amor, essa lei que Jesus resumiu em 2 grandes ensinamentos: amará a Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos muito de vivência, pois já verbalizamos muito, e precisamos viver mais. Então, esse é um exemplo bem direto dessa possibilidade que existe na presença de Deus, nos amando, cuidando de nós e nos chamando para que a gente faça a nossa parte. A outra é a perspectiva da imortalidade. O Covid-19, diante do contexto de descuido do ser humano para com os outros, estabeleceu uma organização social no planeta em que os sistemas de saúde não dão conta de poder atender à velocidade dos casos graves em toda a sociedade planetária. Isso tem elevado a condição de desencarnações no nosso planeta que já passa dos 60 mil desencarnados mortos até os últimos dias. Isso é um impacto muito grande para nós. Como é que o Espiritismo pode ajudar com a perspectiva da imortalidade? É trazendo para o ser humano, primeiro o que a gente disse, a confiança na providência divina, que nós estaremos sempre amparados, que nós estaremos sempre enfrentando aquilo que nos cabe no processo de crescimento, mas que mesmo que a gente venha desencarnar, ou as pessoas que a gente mais gosta, a vida continua e seremos, com certeza, aqueles que tiverem condições, logo ao chegarmos à vida espiritual, a sermos voluntários num trabalho de recepção dessas centenas e centenas de espíritos que estão voltando para o mundo espiritual em processos ou de expiação ou de provas. Então, a imortalidade da alma nos dá uma tranquilidade para a gente enfrentar os desafios sem medo, sem pavor, mas com consciência dessa realidade. Isso traz valores extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual e para a própria evolução do planeta Terra. Sobre o impacto da reencarnação nessa vivência, já que nós estamos pegando o experimento
que Deus está fazendo conosco a partir das nossas próprias atitudes na construção desse coronavírus. É porque tudo aquilo que a gente não conseguir realizar na atual reencarnação, ou mesmo no desafio que está aí presente em nossas existências, não há motivo de desespero, porque ainda não alcançamos a vivência total daqueles que, sendo seguidores de Jesus ou de outra tradição religiosa, o Espiritismo diz: calma, a gente vai poder voltar a viver no corpo físico, a reencarnar, ter uma nova experiência aqui na dimensão física, na Terra, para a gente continuar esse processo de evolução. A reencarnação também acalma, porque nada está perdido, nem tudo está perdido. O processo continua e nós vamos apenas fechando um ciclo de experiências, planejando o outro, e depois de um tempo no mundo espiritual, que o Espiritismo conceitua como a erraticidade, nós voltamos para as experiências. A dimensão da mediunidade nos ajuda porque o tempo todo nós estamos sendo acolhidos, cuidados também pelos nossos mentores espirituais. Essa condição, essa potencialidade humana de se comunicar com os espíritos que estão no mundo espiritual, na erraticidade, conosco que estamos aqui encarnados, é um processo que continua, principalmente através da intuição. Então, que a gente continue orando, que a gente continue pedindo ajuda, que a gente continue orando para que esses mentores ajudem a todas as pessoas que estão enfrentando essas provas e ou expiações. Isso daí já é um trabalho, um serviço muito importante para o benefício do processo do nosso crescimento, nesse momento. Crescimento espiritual, intelectual e ético-moral. E, por fim, a certeza de que, como disse o nosso irmão Divaldo Franco, através da sua psicografia, trazendo esses relatos importantíssimos no livro Transição Planetária e toda a sequência da obra de Manuel Filomeno de Miranda, nós não estamos sós. Existe uma multidão imensa de espíritos que estão, inclusive, já aceitaram o convite de Jesus para nos ajudar no enfrentamento do nosso processo evolutivo. São centenas de espíritos que já começam a encarnar no planeta Terra para ajudar o progresso da humanidade nesse início da grande transição planetária. Então, como eu dizia, a pluralidade dos mundos habitados possibilita essa cooperação entre mundos. E esses espíritos estão conosco, mais com os nossos mentores, na equipe de Jesus, ajudando todo o planeta. E o interessante é que quando Manuel Filomeno de Miranda falava sobre esse movimento organizado para invadir o mundo com amor, com dedicação, para nos ensinar essa lição vivida no cotidiano da prática do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, a gente nem imaginava que iria passar por essa experiência do coronavírus. Então veja como há um planejamento extremamente delicado, cuidadoso, atencioso, para que a gente possa crescer cada vez mais como seres imortais. Então, o Espiritismo traz nesses 5 princípios elementos suficientes para a gente pensar, por exemplo, o grande desafio do momento, que é o coronavírus, que é um vírus que tem apresentado extremas lutas, mas como um, entre aspas, grande
professor para nós aprendermos a viver verdadeiramente o amor que Jesus nos ensinou e que vem na tradição de todas as tradições religiosas do planeta como grande ensinamento que fica para nós e que a gente não conseguiu avançar com tanta profundidade. E agora temos mais um capítulo de experiências para vencermos na vivência dessa conquista do amor a Deus e do amor ao próximo como a si mesmo. Vamos que vamos com Jesus e a sua equipe de amor, e nós venceremos essa luta e vamos construir cada vez mais um mundo melhor, começando por nós mesmos. Muita paz.